Capítulo 81 O julgamento do foco. No coração de todos os cultivadores, um único pensamento surgiu simultaneamente. Isto é uma dádiva inesperada. Só de olhar para este primeiro nível, o número de técnicas de cultivo ultrapassa as dezenas de milhares. Selecionar algumas delas aleatoriamente equivaleria a anos de trabalho árduo. Uma onda de desejo surgiu nos corações dos cultivadores. Embora esses cultivadores já estivessem com muita inveja das técnicas nas estantes, eles ainda se sentiam contidos pela demonstração de poder anterior de Qintang e não ousavam agir de forma imprudente. No entanto, parecia que Qintang desconhecia a normalidade entre os cultivadores. Ele olhou para as fileiras de estantes de livros, com um olhar de nostalgia nos olhos, e disse lentamente: o caminho do coração reside na concentração, na coragem e na perseverança. Este primeiro teste serve para avaliar seu nível de concentração. Existem 36.541 técnicas aqui. Durante o próximo período, permaneça aqui e transcreva essas técnicas. Você tem 3 meses. Após 3 meses, farei uma avaliação com base na quantidade e qualidade das técnicas que você transcreveu. Ao ouvirem as palavras de Qintang, todos os cultivadores presentes demonstraram grande entusiasmo. Foram disponibilizadas tantas técnicas para que eles pudessem transcrever? Contanto que conseguissem se lembrar de algumas técnicas, mesmo que não aprendessem nada mais depois, essa aventura ainda teria valido a pena. Ignorando as reações dos cultivadores presentes, Qintang apontou casualmente, e centenas de conjuntos de mesas e cadeiras flutuaram no sótão. Sobre as mesas havia pincéis, tinta, papel e tinteiros. Muito bem, pode começar. Espero que não me decepcione, disse Qintang, tirando uma cabaça de vinho de algum lugar e bebendo dela novamente. Então ele se encostou na parede, imóvel, como se estivesse adormecendo. Ao verem Qintang dando a ordem, esses cultivadores não conseguiram se conter. Eles correram para as estantes, pegaram as técnicas e as examinaram. Depois de um tempo, o sótão se transformou em um alvoroço. Anúncios do Pub Future. O que é isto? Como é possível? Técnica de fogo intenso da chama dourada, uma técnica do atributo fogo. Você pode cultivá-la até o estágio de alma nascente? Este livro, e este também, são todos técnicas de nível alma nascente? Haha, é uma sorte inesperada, uma sorte enorme desta vez. Observando os cultivadores, aparentemente insanos, Li Fan não pôde deixar de esboçar um sorriso irônico. Ele escolheu uma técnica aleatoriamente, selecionou uma tabela e começou a transcrever. Ele não se deu ao trabalho de se aprofundar no conteúdo da técnica, simplesmente a copiou pacientemente, palavra por palavra. Porque ele sabia que todas essas técnicas eram ilusórias. Na vida anterior, os cultivadores que exploraram essa provação já haviam chegado a uma conclusão sobre as técnicas que surgiram nessa provação. Independentemente de como você registrasse as técnicas durante o teste, assim que saísse do Palácio Celestial da Água das Nuvens, todos os registros desapareceriam. Como se nunca tivessem existido. Essas técnicas tentadoras eram como o reflexo de um espelho ou a lua na água, ferramentas para seduzir a mente. Embora alguns dos cultivadores presentes tivessem uma vaga ideia da verdade. Mas, ao se depararem com técnicas genuínas do nível da alma nascente, quantos conseguiriam resistir à tentação de não lê-las com atenção? Havia até mesmo 1 ou 2 indivíduos que ficaram diretamente cativados pelos aspectos profundos e milagrosos das técnicas, e que nem sequer começaram a transcrever, mesmo depois de serem lembrados por outros. Mesmo quando finalmente caíram em si graças aos lembretes de outras pessoas. Eles ainda transcreviam de forma intermitente, incapazes de resistir à tentação de olhar para trás e ler. Poucos eram tão focados quanto Li Fan, escrevendo incansavelmente sem se preocupar com as técnicas. Papel e tinta pareciam infinitos, e logo Li Fan terminou de transcrever a técnica que tinha em mãos. Anúncios do Pub Future. Ele devolveu o livro à estante e pegou outro. O comportamento indiferente de Li Fan chamou a atenção de algumas pessoas. Após alguma reflexão, eles também desistiram da ideia de tentar memorizar as técnicas. Em vez disso, eles se concentraram na transcrição. Quanto àqueles que ainda estavam imersos nas técnicas, não tiveram a gentileza de lhes lembrar. O tempo passou dia após dia. Transcrever continuamente era uma tarefa monótona e árdua. Tendo em mente a lição anterior, ninguém se atreveu a usar seus poderes mágicos para trapacear. Em pouco tempo, alguns não conseguiram suportar. Eles não puderam evitar parar para fazer uma pausa. Alguns fecharam os olhos e descansaram um pouco, depois retomaram imediatamente a transcrição. Alguns descansaram bastante antes de se reagruparem. Li Fan, no entanto, não descansou nem por um momento. Existiam mais 2 ou 3 como Li Fan, aparentemente incansáveis, provavelmente devido à sua boa resistência e força mental adquiridas com a prática de técnicas de cultivo. Mesmo após ficar acordado por muito tempo, não havia sinais aparentes de cansaço.
Li Fan persistiu incansavelmente. Porque ele tinha clareza de que, neste julgamento, a avaliação de Qin Tang não se baseava apenas na quantidade de técnicas transcritas e no número de erros cometidos, mas também em um critério essencial, a duração desde o momento em que se pegava o pincel até o momento em que se o largava. Como Qin Tang havia mencionado anteriormente, este julgamento tinha a ver com foco. Desde que começaram a transcrever técnicas, parar por qualquer motivo significaria uma interrupção nesse foco. Li Fan estava focado, imerso na transcrição das técnicas. Anúncios do Pub Future. Toda a fadiga física e mental foi suprimida à força. Ele não sabia quanto tempo havia passado. Ah, eu dormi tão bem! A voz de Qin Tang ecoou de repente no ouvido de Li Fan. Ele se espreguiçou preguiçosamente, e a caneta e o papel à frente de Li Fan desapareceram. O tempo acabou, quero ver como você se saiu. TSK está realmente pior do que nos anos anteriores. Qin Tang apertou os olhos como se estivesse inspecionando algo e balançou a cabeça repetidamente. Ah, espere um momento. Isto é interessante. Como se tivesse descoberto algo, ele lançou um olhar para Li Fan, com um leve sorriso surgindo no canto da boca. Mas Qin Tang não disse mais nada, rapidamente desviou o olhar. O primeiro teste terminou. Descansem por um dia e, depois de amanhã, começaremos o segundo teste. Ele bateu palmas, e Li Fan sentiu uma mudança repentina em seu entorno. Num piscar de olhos, ele estava de volta ao prédio alto onde havia dormido mais cedo. A figura de Qin Tang não apareceu desta vez. Os cultivadores finalmente relaxaram. Eles estavam animados, compartilhando seus pensamentos uns com os outros. Foi uma verdadeira sorte. Transcrevi enquanto memorizava e registrei um total de 15 técnicas. A maioria delas são técnicas do núcleo dourado e algumas são técnicas da alma nascente. Eu também gravei algumas. Qual a utilidade de gravar tantas coisas? Só importa se sobrevivermos. Isso não é totalmente verdade. Com as minhas habilidades, se tudo correr como esperado, provavelmente pararei no estabelecimento da fundação nesta vida. Agora, tenho a rara oportunidade de vislumbrar os mistérios das técnicas da alma nascente. Mesmo que eu morra amanhã, não terei arrependimentos. Amigo, você fala ao meu coração. Algumas pessoas são simplesmente teimosas e não dão ouvidos a bons conselhos. HMPH. Além das discussões, alguns cultivadores começaram a cobiçar os pertences daqueles que haviam falecido. Infelizmente, após alguma investigação, todos exibiam expressões de decepção. Li Fan chegou a ouvir alguém por perto debochando, e não se preocupe. Eu verifiquei naquela noite. Depois de serem mortos por Qin Tang, todos os anéis de armazenamento, itens mágicos e coisas do tipo que estavam em seus corpos desapareceram, sem deixar nenhum vestígio. Ao ouvir isso, Li Fan balançou a cabeça, preparando-se para voltar e descansar. Mas então, quase por acaso, viu um cadáver. Capítulo 82, Prova de Coragem. Era de fato o cadáver de Jiao Xiuyuan. Após 3 meses, gradualmente revelou algo incomum. Diferentemente da carne do sangue normais, parecia mais madeira ressecada, apresentando uma coloração amarelada. Li Fan chutou, e o som foi exatamente como chutar madeira. Nesse instante, uma voz veio de trás de Li Fan. Isto é apenas um fantoche, não o corpo verdadeiro. É o método habitual de Jiao Xiuyuan. Companheiro taoísta, não há motivo para surpresa, disse a voz. Li Fan se virou e viu que o orador também era um cultivador do estágio de condensação de Qi. Ele imediatamente juntou as mãos em concha, obrigado pela orientação. O colega taoísta também é membro da Aliança dos 10.000 Imortais? A pessoa assentiu com a cabeça, sim, eu sou Shen An. Sou membro da Aliança dos 10.000 Imortais há mais de 30 anos. Sou Li Fan. Pelo que o colega taoísta disse, parece que você conhece bem Jiao Xiuyuan. Shen An sorriu, familiar não é a palavra certa. Mas, depois de viver aqui por tanto tempo, você já sabe algumas coisas. Veja o caso de Jiao Xiuyuan, por exemplo. Ele abriu um mercado chamado Salão das 1000 Milhas na ilha, vendendo de tudo. Dizem que ele tem conexões oficiais com a Aliança dos 10.000 Imortais, e ocasionalmente, consegue vender algumas coisas boas. Além disso, ele costuma se envolver em negócios de inteligência. No entanto, esse cara nunca assume riscos pessoalmente, ele sempre usa fantoches para abrir caminho. Li Fan assentiu com a cabeça ao ouvir isso, ganância por dinheiro e medo da morte, entendi. Shen An riu de coração, e meu companheiro taoísta resumiu tudo perfeitamente. Avarento e com medo da morte, descreve Jiao Xiuyuan com muita precisão. Após as risadas, Shen An disse de repente, quando estávamos transcrevendo as técnicas no pavilhão dos livros, vi outros transcrevendo por um tempo e depois fazendo uma pausa quando se cansavam.
Eles voltavam a transcrever depois de recarregar as energias. Só você, meu companheiro taoísta, não descansou por 3 meses. Eu realmente admiro isso. Mas eu me pergunto, meu caro taoísta, qual o significado profundo por trás de suas ações? Afinal, se considerarmos apenas a velocidade de transcrição, quando você parou devido ao esgotamento físico e mental, certamente foi mais lento do que aqueles que faziam pausas frequentes. Não sei se você pode me esclarecer sobre isso, perguntou Shen respeitosamente. Li Fan refletiu por um momento antes de falar, não me atrevo a afirmar que tenha um significado profundo, é apenas um palpite. Em relação ao que Qin Tang disse sobre o primeiro teste ser sobre foco, estar focado significa ter atenção plena. Não ser perturbado por nenhum fator externo pode ser chamado de verdadeiro foco. A fadiga física e mental também é um fator externo? Se você parar por causa disso, não significa que você não está mais focado? Anúncios do Pub Future. É apenas uma humilde opinião, você pode interpretá-la como quiser, disse Li Fan com humildade. Ao ouvir isso, Shen pareceu absorto em pensamentos. Li Fan não disse mais nada e voltou para o quarto para descansar. No dia seguinte, Qin Tang não apareceu novamente. Ninguém se atreveu a sair correndo, e todos esperaram pacientemente dentro do prédio. No terceiro dia, bem cedo pela manhã, Qin Tang apareceu diante de todos cambaleando e bebendo vinho. Bom vinho, bom vinho. Após arrotar, ele olhou com os olhos semicerrados para o grupo de cultivadores. Hoje, começamos o segundo julgamento. Desta vez, vou testar sua coragem. No caminho para a imortalidade, existem inúmeras dificuldades e desafios. Você tem a coragem de enfrentá-los todos? Qin Tang deu um leve sorriso. A multidão sentiu uma tontura momentânea e, de repente, se viu à beira-mar. Seu próprio reino de cultivo foi selado, e eles se tornaram iguais a uma pessoa comum. No entanto, Qin Tang não estava em lugar nenhum. Apenas a sua voz vinha de longe. Esperarei por você do outro lado do mar. Tenha coragem para atravessar este vasto oceano. Ao ouvirem isso, todos se entreolharam. Algumas pessoas corajosas caminharam até a beira do mar e deram um passo à frente. O mar congelou instantaneamente, transformando-se em gelo, e protegeu a pessoa. A pessoa ficou radiante e continuou caminhando, desaparecendo rapidamente da vista dos outros. As pessoas restantes, ao verem alguém tomar a iniciativa, apressaram-se a entrar no mar. Anúncios do Pub Future. Li Fan percebeu que Bai Lixin estava fazendo o mesmo e a seguiu até o mar. No entanto, Si Kuan-Yi permaneceu na margem, sem se mover. Li Fan não deu mais atenção e se concentrou em atravessar o mar. A água sob seus pés se solidificou em gelo, mas não havia nenhum vestígio dos outros em seu campo de visão. No vasto mar, ele ficou sozinho num instante. Li Fan manteve a compostura, avançando passo a passo com firmeza. O sol nasceu e se pôs sobre ele, e ele perdeu a noção de quanto tempo havia passado. A paisagem que Li Fan viu permaneceu inalterada. Parecia que aquele vasto mar não tinha fim. Mesmo sabendo a solução de antemão, Li Fan sentiu uma mistura de impotência e hesitação. Nesse instante, Li Fan pôde sentir a espessura do gelo sob seus pés diminuindo gradualmente. Respirando fundo, ele dissipou as dúvidas em seu coração. Ele continuou avançando com determinação. O gelo sob seus pés solidificou-se novamente. Este segundo teste visava testar a coragem. Não se tratava apenas de testar a coragem para enfrentar as circunstâncias externas, mas também a coragem para enfrentar os próprios medos internos. No vasto mar, depois de caminhar por muito tempo, ele ainda não tinha visto a margem oposta. Será que dúvidas surgiriam em seu coração, questionando se você havia se perdido? Será que a ansiedade se instalaria, indagando se esse vasto oceano teria um fim? Será que o medo começaria a tomar conta, roubando-lhe a coragem de seguir em frente? Ou você desistiria e pararia de seguir em frente? Li Fan caminhava passo a passo, questionando o próprio coração. Mesmo após centenas de anos de reencarnação, ele nunca havia experimentado nada parecido. Deixando de lado temporariamente todas as questões externas, ele caminhou em contemplação. Anúncios do Pub Future. Essa jornada pelo gelo foi como o caminho para a imortalidade. A estrada à frente era infinita, e o ponto final não era visível. Na metade do caminho, olhando em volta, ele não tinha certeza se havia se perdido. Do começo ao fim, ele esteve sozinho, sem nada em que se apoiar. O tempo passou, e parecia que ele ia andar assim para sempre. Infinitamente. Mesmo assim, você conseguiria manter-se firme na sua fé e jamais perder a coragem de seguir em frente? Mesmo sabendo que esse julgamento eventualmente terminaria. Mas Li Fan também havia hesitado em seu coração. Porque essa viagem pelo mar parecia durar uma eternidade. 1 ano, 2 anos. Décadas se passaram.
Os cabelos de Li Fan ficaram grisalhos, seu corpo se curvou, e ele continuou andando sem parar. Até que seu corpo ficou muito velho e ele não conseguiu mais andar. Ele desabou fracamente na superfície do mar. Sua visão ficou turva e, antes de perder a consciência, Li Fan pareceu enxergar. Na costa, não muito adiante, Qintang, vestido de branco, permanecia ali em solidão. Ele ergueu a cabaça de vinho na direção de Li Fan e tomou um gole, sorrindo. Ao abrir os olhos, Li Fan percebeu que ele e os outros cultivadores ainda estavam naquele prédio. No entanto, muito tempo havia se passado em comparação com as lembranças, e muitas pessoas pareciam atordoadas. Após um longo período, eles recuperaram a lucidez. Atravessar o rio dos 9 infernos é fácil, mas atravessar o mar dentro do próprio coração é difícil. O segundo teste de coragem terminou. Daqui a 2 dias, bem cedo pela manhã, procederemos ao julgamento final. Após dizer isso, Qintang, com sua cabaça de vinho sempre presente, balançou a cabeça e saiu. Capítulo 83 – Julgamento da Eternidade. Atravessar o mar dentro do próprio coração é difícil. Ao ouvirem as palavras de Qintang, alguns dos cultivadores presentes pareceram absortos em pensamentos, como se tivessem compreendido algo. Outros pareceram indiferentes, sem prestar atenção. E assim, o segundo dia passou rapidamente. Logo no início do terceiro dia, Qintang, como de costume, apareceu diante de todos. Desta vez, porém, ele não bebeu. Parecia sóbrio, muito mais animado do que antes. Hoje é o teste final, avaliou Qintang aos cultivadores presentes com uma expressão séria. No caminho do cultivo, você sempre encontrará inúmeros desafios e tentações. Será capaz de perseverar e permanecer fiel às suas intenções iniciais? Deixe-me esperar para ver. Nas palavras de Qintang, todos sentiram uma escuridão repentina antes de perderem a consciência. Numa pequena aldeia entre montanhas e campos, Li Fan estava deitado no telhado, observando o pôr do sol. Ele tinha a sensação de que havia esquecido algo. Criado nessa aldeia montanhosa, ele levava uma vida simples e feliz, trabalhando com o nascer do sol e descansando com o pôr do sol todos os dias. Era uma vida simples e plena. Se ele continuasse assim, não parecia nada mal. Mas havia uma vaga inquietação em seu coração, uma sensação de que ele não deveria terminar sua vida de forma tão comum. Fan, onde você está? Venha jantar em casa. Li Fan permaneceu impassível diante do chamado de sua mãe. Ele olhou para o céu, para os pássaros que voavam livremente, para o sol e a lua, antigos e firmes, não sujeitos à vontade humana, perdido em pensamentos. Ele passou a noite inteira assim até o amanhecer. De repente, pareceu que teve uma revelação. Num movimento rápido, ele saltou da casa. Ele entrou correndo em casa e disse em voz alta para sua mãe, que ainda dormia, e mãe, cancele o acordo de casamento com a moça da casa ao lado. Não vou me casar. Quero cultivar a imortalidade. Sua mãe ficou alarmada com a declaração abrupta, pensando que seu filho havia enlouquecido, e levantou-se apressadamente para segurar a mão de Li Fan. De que imortal você está falando? Não existe imortalidade. Acorde, meu filho. Li Fan se desvencilhou do aperto da mãe, o rosto juvenil repleto de determinação. Não sei onde estão os imortais, mas com certeza os encontrarei. Dito isso, em meio às lágrimas de sua mãe, ele arrumou seus pertences e saiu pela porta. 6 meses depois, enquanto explorava as montanhas, Li Fan caiu tragicamente na boca de um tigre e perdeu a vida. Em frente ao templo taoísta em ruínas, em meio ao fogo bruxuleante e aos gritos das pessoas, Li Fan se sentiu perdido. Irmão mais velho, o mestre está morto. O que devemos fazer depois de deixarmos a seita das nuvens ascendentes? Perguntou uma voz tímida ao seu lado. Li Fan estava prestes a falar quando ouviu vozes raivosas vindas de todos os lados. O que mais podemos fazer? É claro que todos devem dividir os pertences no templo e deixar a montanha. Pensávamos que havia um verdadeiro imortal na montanha, por isso todos se esforçavam tanto para chegar lá. Quem diria que esse velho taoísta era uma fraude completa? Sim, será que um imortal de verdade pode adoecer de repente e morrer assim? Conforme todos ficavam cada vez mais agitados, Li Fan não sabia como explicar, então deixou que saqueassem e esvaziassem a seita das nuvens ascendentes. Após algum tempo, apenas Li Fan permaneceu sozinho na montanha. Ele recolheu as cinzas de seu mestre e as enterrou. Li Fan pensou no olhar de seu mestre antes de falecer. Má vontade, arrependimento, tristeza, esperança. Seu mestre era um impostor? Será que a passagem bíblica Ascensão às nuvens que ele transmitiu era apenas uma invenção? Li Fan sentiu que talvez não fosse o que todos pensavam. Talvez os imortais realmente tenham existido. No fim, Li Fan ainda não havia saído da montanha.
Ele passou a segunda metade da vida sozinho no templo taoísta, observando as nuvens mudarem e os dias passarem. Ele passava os dias a compreender a passagem bíblica Ascensão às nuvens. Ele tinha mais de 50 anos, mas não conseguia fazer nenhum progresso. Ele faleceu com arrependimentos. No Palácio Imperial. Li Fan olhou para as placas de madeira no prato dourado à sua frente, repletas de nomes, e um traço de impaciência surgiu em seus olhos. Levem-nos embora. Esta noite, ainda quero cultivar. Anúncios do Pub Future. Vossa Majestade, o senhor não visita as concubinas do palácio há 3 meses. Um lampejo de ferocidade passou pelos olhos de Li Fan. Cumprirei as ordens de Vossa Majestade. Ao ver o supervisor eunuco sair com medo, Li Fan bufou. O cargo de imperador é verdadeiramente tedioso. Um pensamento surgiu de repente em sua mente. Seu objetivo era vasculhar os recursos de todo o país para seu cultivo. Externamente, ele ainda parecia ser um humano comum, mas, na realidade, já havia adentrado o reino do Núcleo Dourado. Assuntos mundanos eram tão chatos. Com isso em mente, 3 meses depois, durante a sessão matinal do tribunal, Li Fan desapareceu sem deixar rastro diante das autoridades civis e militares. Nos 216 anos seguintes, enquanto explorava uma antiga mansão do submundo, Li Fan infelizmente foi vítima de uma conspiração para assassiná-lo. Ele morreu, desaparecendo do mundo do cultivo. Na seita Lingion. Por que essa nuvem de tribulação está demorando tanto para se condensar e descer? O poder desta tribulação celestial parece maior do que quando o mestre da seita ascendeu naquela época, não é? É claro que, em termos de força bruta, o irmão Marcial Júnior pode ser considerado o mais forte de nossa seita em 1000 anos. Li Fan observou o crescente poder da nuvem de tribulação acima do pico Lingion e sentiu uma onda de confiança. Após 300 anos de cultivo, que temor ele tinha de uma mera tribulação celestial? Um feixe de luz em forma de espada disparou para o céu a partir do pico Lingion. Fendendo o céu, ela atravessou as nuvens da tribulação. A luz do sol jorrava através da fenda nas nuvens da tribulação, iluminando o pico Lingion. Flores caíram do céu e os portões do reino imortal se abriram. Li Fan voou para dentro dos portões imortais sem hesitar um instante. No reino imortal, Li Fan ficou furioso ao descobrir que todos os irmãos marciais senhores que haviam ascendido 2000 anos atrás tinham sido misteriosamente mortos por um inimigo desconhecido. Enquanto praticava e procurava o culpado, foi repentinamente emboscado por um amigo próximo durante a exploração de um antigo reino secreto de cultivo e morreu em estado de choque e relutância. Na região imortal do norte. Desde a unificação da região imortal de Qingtian pelo imperador Fan Tian, há 2000 anos, uma sangrenta conquista teve início. Nesses anos, com as cabeças de 5 imperadores imortais e 16 reis imortais, o imperador Fan Tian ganhou uma reputação infame. No fim, apenas a região imortal do norte resistia por um fio em todo o reino imortal. Agora, o exército avançava, jurando derrubar a região imortal do norte dentro de um ano. No centro do exército, Qin Tang olhou para o imperador Fan Tian, que descansava de olhos fechados, hesitante em falar ou não. Li Fan abriu os olhos e olhou para Qin Tang, seu confidente de longa data que o acompanhará em muitas jornadas, e raramente esboçou um leve sorriso. Qin Tang, parece que você tem algo para me perguntar? Não vou esconder, Vossa Majestade. Ah, de fato, algo que não entendo. Fique à vontade para perguntar. Desde que Vossa Majestade começou como um mero mortal e passou por inúmeras dificuldades, até finalmente alcançar a posição de Imperador Celestial, seu poder é avassalador. Todos os imortais no reino imortal tremem ao ouvir seu nome. Mas por que Vossa Majestade parece nunca parar? O que é que Vossa Majestade busca incansavelmente? Após aniquilar o Imperador Zhaotin e unificar completamente o reino imortal, quais são os planos de Vossa Majestade? Qin Tang olhou fixamente para Li Fan, expressando as dúvidas que tinha em mente. He. Li Fan deu uma risadinha discreta. O que eu busco é simplesmente a expressão vida eterna, disse ele calmamente. Qin Tang ficou estupefato, aparentemente sem acreditar no que ouvia. Vida eterna? Com o nível de cultivo atual de Vossa Majestade, não pode já ser considerada vida eterna. Se não houver imprevistos, mesmo que Vossa Majestade viva por milhões de anos, não deveria ser difícil, certo? Perguntou ele, surpreso, sem conseguir compreender. 100.000 anos de vida, pode-se chamar isso de vida eterna? Li Fan sorriu e retrucou com outra pergunta. No túmulo, centenas de antigos imperadores imortais há muito se transformaram em ossos secos em suas sepulturas. Até mesmo os antigos imortais, que supostamente criaram o reino imortal e possuíam poder supremo, agora não passam de cinzas sob as montanhas, subjugados sob meu palácio. Agora, pretendo unificar o reino imortal, reunir o poder de todos os imortais e criar uma grande formação que cubra todo o reino imortal.
Através disso, me libertarei da suposta antiga restrição à imortalidade. Quero ir além dos imortais e avançar ainda mais. O tom de Li Fan era casual, mas resoluto, não deixando espaço para discordância. Qin Tang ficou em silêncio. Porque ele sabia que não havia nada além do reino da imortalidade. Então, tudo o que ele pôde fazer foi baixar a cabeça em silêncio. Tudo ocorreu conforme o plano de Li Fan. Em apenas um ano, Li Fan unificou todo o reino imortal. Depois disso, ele usou métodos extremamente brutais para suprimir todas as opiniões contrárias. Ele reuniu recursos de todo o reino imortal e criou com sucesso a grande formação para romper as amarras do reino imortal. Assim que a formação foi ativada, todo o reino imortal tremeu. Inúmeras rachaduras apareceram no céu, e parecia que tudo no mundo estava se despedaçando. Li Fan riu gostosamente e correu para dentro das frestas. O que o aguardava era apenas uma escuridão sem fim. Assim, o julgamento da eternidade chegará ao fim. Porque Qin Tang sabia que não havia necessidade de continuar o teste. Nesse julgamento, surgiu uma anomalia. Mesmo que construísse um mundo infinito, parecia que não conseguiria abalar a determinação inabalável dessa pessoa. Se o mestre estivesse aqui, testemunhando tal prodígio, provavelmente ficaria muito satisfeito. Mas é uma pena. Um lampejo de tristeza passou pelos olhos de Qin Tang. Soltando um longo suspiro, todos gradualmente despertaram da ilusão. No entanto, eles ainda estavam na mesma praça desde o início. Alguns estavam atordoados, outros acordaram pálidos, e alguns pareciam ter tido um momento de compreensão. Qin Tang observou os diversos cultivadores com suas diferentes reações e sorriu, dizendo: "E as 3 provas chegaram ao fim. Entre vocês, alguns superaram minhas expectativas, e outros simplesmente não estão à altura. O mestre da seita disse-me certa vez que no Palácio Celestial da Água das Nuvens, a qualidade importa mais do que a quantidade." Ele olhou para as pessoas, com uma expressão gentil. "Portanto, dentre vocês, permitirei que metade fique." Os cultivadores que inicialmente se alegraram ao ouvir as palavras de Qin Tang mudaram repentinamente de expressão ao saberem que ele pretendia matar metade dos presentes. "O que você quer dizer?" Eles sabiam bem como se saíram nos 3 testes. Ao ouvirem que Qin Tang queria matar metade deles, ficaram chocados e furiosos. Sem saída, lançaram um ataque contra Qin Tang. Qin Tang permaneceu imperturbável. Ele apenas sorriu calmamente e disse: "Qin Tang, chefe do salão de ensino do Palácio Celestial Água de Nuvem. Convido todos vocês a me aconselharem." Com as palavras de Qin Tang, figuras azuis apareceram repentinamente ao redor de metade dos cultivadores. Eles eram como imagens espelhadas dos alvos, idênticos em aparência, aura e até mesmo força. Assim que apareceram, lançaram ataques implacáveis contra seus alvos. O mestre da seita é severo. Mas ele me disse uma vez para não sermos implacáveis em nossas ações. Se você conseguir sobreviver ao seu próprio reflexo, não o incomodarei mais. Ao ver os cultivadores em dificuldades, Qin Tang falou lentamente. A outra metade dos cultivadores que não foram atacados, incluindo Li Fan, optou por se afastar do campo de batalha para evitar serem afetados. Li Fan recuou para um local seguro e observou a situação no campo de batalha. As imagens espelhadas azuis eram extremamente ferozes em seus ataques, incansáveis e imunes a danos. Os cultivadores comuns não eram páreo para eles. Em pouco tempo, muitos cultivadores encontraram seu fim diante de seus próprios reflexos. Com a morte de mais cultivadores, os que restavam em dificuldades não durariam muito mais tempo. Encurralados, começaram a amaldiçoar Qin Tang. "Acorda! Por que você ainda aceita discípulos? O Palácio Celestial da Água das Nuvens foi destruído há incontáveis anos. Que absurdo, mestre e irmão mais velho! Diante da grande calamidade, todos vão se matar." Matar uns aos outros. Qin Tang balançou a cabeça repetidamente ao ouvir essas palavras. "No Palácio Celestial das Nuvens e Águas, estamos unidos. Respeitamos e amamos uns aos outros. Mesmo que tenhamos que nos sacrificar por nossos companheiros discípulos, não hesitaremos. Como poderíamos nos matar?" Enquanto Qin Tang falava, sua voz de repente baixou. Anúncios do Pub Future. A grande calamidade, a grande calamidade. Ele franziu a testa, como se estivesse se lembrando de algo. A grande calamidade. Ele repetiu isso em voz baixa continuamente, e o céu sobre a praça escureceu subitamente. As figuras fantasmagóricas azuis que atacavam o grupo de cultivadores também sofreram uma transformação. Uma densa escuridão emanava continuamente do interior dos fantasmas. Num instante, os fantasmas se transformaram numa cor preta aterradora. As imagens espelhadas, de um preto profundo como azeviche, eram muito mais ferozes do que os fantasmas azuis anteriores.
Num piscar de olhos, a maioria dos cultivadores que lutavam contra elas foram mortos. Apenas alguns restaram, lutando para se manterem à tona. Qin-Tang, no entanto, não havia se recuperado do transe. Ele ainda murmurava. O chão da praça começou a tremer violentamente e o céu ficou pesado sob nuvens densas. Relâmpagos e trovões rugiam incessantemente. Os cultivadores que não haviam sido atacados pelas imagens refletidas e observavam à margem, de repente sentiram que algo estava errado. Mas diante de Qin-Tang, que já estava enfeitiçado, ninguém ousava agir precipitadamente. Por um instante, ninguém sabia o que fazer. Nesse momento, Li Fan caminhou lentamente até ao lado de Qin-Tang. Ele carregava uma cabaça de vinho e deu um tapinha no ombro de Qin-Tang, oferecendo-a a ele. Com um leve sorriso, Li Fan disse a Qin-Tang: "E Senhor Qin, aceite uma bebida. Não se preocupe, não há nenhuma grande calamidade." Qin-Tang se virou, cheirou o ar e, instintivamente, pegou a cabaça de vinho e bebeu dela. Então, ele olhou para Li Fan com certa confusão. "Nenhuma grande calamidade?" Li Fan assentiu com confiança e repetiu: "Exatamente, não há nenhuma grande calamidade." Os olhos de Qin-Tang brilharam gradualmente, repetindo murmúrios de nenhuma grande calamidade, nenhuma grande calamidade, nenhuma grande calamidade. "Ha ha ha, você tem razão. Não há nenhuma grande calamidade." Após um longo tempo, Qin-Tang caiu na gargalhada e finalmente voltou ao normal. A anomalia na praça também desapareceu e tudo voltou ao normal. Ao verem isso, todos suspiraram de alívio e expressaram olhares de gratidão para Li Fan. No entanto, Li Fan repentinamente teve uma ideia. Ele pressentiu que havia duas tênues intenções assassinas voltadas para ele. Embora essas intenções assassinas fossem extremamente fracas, Li Fan era muito sensível a elas e não cometeria um erro. E os donos dessas duas intenções assassinas eram ninguém menos que Si Kun-Yi e Bai Li Shen. Li Fan fingiu não perceber e, secretamente, fixou o olhar nos dois através de sua intenção assassina informe. Mas ele não tomou nenhuma atitude. O breve episódio passou rapidamente, e a batalha entre os cultivadores e as imagens do espelho azul chegou ao fim. No final, apenas 2 cultivadores afortunados sobreviveram. Qin-Tang olhou para os cultivadores sobreviventes com uma expressão gentil. "O teste terminou, vocês podem ir." Os agricultores ficaram perplexos e estavam prestes a falar, mas viram as figuras uns dos outros desaparecerem gradualmente da praça. Em pouco tempo, apenas Li Fan permaneceu na praça. Qin-Tang olhou para Li Fan, com uma expressão complexa brilhando em seus olhos. "Por que você não vai embora?" perguntou Qin-Tang. Li Fan sorriu calmamente. "Irmão mais velho, você me deve uma boa garrafa de vinho." Aparentemente surpreso com a resposta de Li Fan, Qin-Tang ficou momentaneamente sem reação e, em seguida, caiu na gargalhada. "Exatamente, eu te devo uma boa garrafa de vinho." Sua expressão mudou repentinamente, e ele olhou para Li Fan com seriedade. Estendendo a mão direita, ele tocou levemente a testa de Li Fan com o dedo indicador. "Esta arte ilusória de sonhos com água e nuvens é uma técnica que criei, integrando meticulosamente todo o meu aprendizado ao longo da vida. Espero que você não a deixe se perder." Após algum tempo, Qin-Tang retraiu o dedo. A figura de Li Fan também desapareceu lentamente. Diante dele havia um portão imponente com 4 caracteres gravados: Palácio Celestial da Água das Nuvens. Abaixo do portão havia uma estátua quebrada. A estátua estava em péssimo estado, coberta de feridas. Aparentemente, havia sido atravessado no coração, revelando uma enorme cavidade. Através do rosto desfocado da estátua, a aparência de Qin-Tang ainda podia ser vagamente vislumbrada. Li Fan observou a estátua em silêncio por um momento, depois retirou uma cabaça de vinho de seu anel de armazenamento. Ele a colocou delicadamente em frente à estátua. Então, ativando a técnica da sombra perseguida, ele se dirigiu rapidamente para a direção onde a intenção assassina informe havia se fixado. Capítulo 84 – Refinando o Gu Daoísta Demoníaco. Os restos do Palácio Celestial da Água das Nuvens eram incrivelmente vastos. Mesmo em sua vida anterior, após mais de uma década de exploração contínua por cultivadores do Mar Kongyun, a planta completa não havia sido totalmente revelada. Sem falar da situação atual, em que todo o Palácio Celestial da Água das Nuvens estava envolto em uma densa névoa. Os cultivadores que despertaram da estátua de pedra de Qin-Tang logo se dividiram em várias facções diferentes. Alguns consideravam o interior do Palácio Celestial da Água das Nuvens extremamente perigoso. Sobreviver sob o comando dos subordinados de Qin-Tang já era uma grande sorte. Se continuassem a explorar, certamente enfrentariam a morte. Por outro lado, alguns acreditavam que, com apenas uma estátua de pedra na entrada deste palácio, já haviam conquistado tal oportunidade. Que tipo de grande fortuna poderia estar à espera dentro das lendárias salas de alquimia, salas de aula e cofres de tesouros?
Uma vez que a ganância surgiu, ela se alastrou rapidamente em seus corações e não pôde mais ser reprimida. Assim, essas pessoas, como que possuídas, desapareceram uma após a outra na névoa. Assim, quando Li Fan os alcançou por trás, descobriu que havia perdido o rastro de todos os cultivadores. Se não fosse pelo fato de a intenção assassina já ter se fixado em Si Kun Yi e nos outros antecipadamente, ele provavelmente os teria perdido de vista. Curiosamente, porém, Si Kun Yi e Bai Li Shen pareciam estar muito familiarizados com a planta do Palácio Celestial da Água das Nuvens. Eles sempre conseguiam encontrar um caminho através da névoa aparentemente intransponível. Seus objetivos eram claros: contornar constantemente os prédios envoltos em névoa, avançando cada vez mais para o interior. Seria essa a razão pela qual Si Kun Yi conseguiu obter o mapa da Água das Nuvens em sua vida anterior? Afinal, Li Fan tinha conhecimento das experiências simuladas de sua vida anterior, então ele podia compreender os vários segredos dentro do Palácio Celestial da Água das Nuvens. Mas como Si Kun Yi sabia de tudo isso? O interesse de Li Fan foi repentinamente despertado. Ao mesmo tempo, ele se tornou cada vez mais vigilante. Esses dois indivíduos obviamente guardavam segredos importantes. Ele ocultou ainda mais a sua presença, seguindo-os de perto. Subitamente, as ações dos dois cessaram. Eles pararam abruptamente, e Si Kun Yi e Bai Li Shen se separaram, cada um seguindo em direção oposta. Se separaram. Será que me descobriram? Li Fan franziu a testa, hesitou por um momento e então seguiu na direção em que Si Kun Yi havia ido. Adentrando ainda mais na névoa, ele chegou a uma estrutura semelhante a uma torre. Si Kun Yi parou subitamente na base da torre, virou-se na direção onde Li Fan estava e exibiu um sorriso provocador. Então, ele entrou prontamente na torre. Muito interessante. Você está tentando me matar usando o perigo do Palácio Celestial da Água das Nuvens? Li Fan olhou para a torre sinistra à sua frente, envolta em névoa branca, e as memórias de sua vida anterior invadiram sua mente involuntariamente. A Torre de Refino Demoníaco, uma das áreas mais perigosas do Palácio Celestial da Água das Nuvens. Nos primeiros 10 anos da abertura do Palácio Celestial Água Nuvem, nenhum cultivador jamais retornou vivo da Torre de Refinamento Demoníaco. Ela era considerada uma zona proibida dentro do Palácio Celestial Água Nuvem pelos cultivadores do Mar Kong-Yun. Na vida anterior, ela só foi finalmente quebrada após ficar ancorada por 21 anos. Um mestre alquimista arriscou a própria vida para entrar e, eventualmente, decifrou suas regras bizarras. Se esse é o seu plano, receio que irei desapontá-lo, bombou Li Fan, entrando também na Torre de Refino Demoníaco. Ao entrar, sentiu rajadas de vento frio, acompanhadas por um cheiro fétido e pútrido que o atacou. A parte inferior da torre era composta por celas de prisão. No entanto, parecia que muito tempo havia passado, e as celas da prisão agora estavam cheias apenas de restos mortais peculiares e monstruosos. Li Fan continuou subindo, e o segundo andar era semelhante. Ele chegou ao topo da torre. Ao longe, ele podia ouvir uma voz murmurando: todos os irmãos e irmãs mais velhos estão lutando na linha de frente, e eu não posso ajudar muito. Preciso refinar mais comprimidos para poder aumentar sua potência ao máximo. Para cada comprimido adicional que eu aperfeiçoo, a possibilidade de nossos irmãos e irmãs mais velhos sobreviverem aumenta. Mas os monstros e demônios dentro desta torre de refino demoníaco estão todos mortos, e sem os materiais de alquimia. O que devo fazer? Um homem desgrenhado, vestindo uma túnica azul larga, lamentava-se e parecia perdido. Ao lado dele, suspensas no ar, estavam 3 figuras amarradas por cordas invisíveis. Um deles era Si Kun Yi. Anúncios do Pub Future. Os outros 2 eram cultivadores que haviam entrado juntos no Palácio Celestial da Água das Nuvens desta vez, mas por algum motivo acabaram aqui. Os 2 tinham rostos pálidos e seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Li Fan ainda não tinha feito nenhum movimento e, de repente, sentiu como se suas mãos e pés estivessem amarrados por cordas, impedindo de se mover. Ele foi então içado para o ar e fixado no lugar, assim como os outros 3. Prevendo esse encontro, Li Fan permaneceu impassível. Foi nesse momento que ele ouviu claramente o diálogo interno do homem. Oh, meu Deus, chegou a hora de refinar as pílulas. Nesse instante, o homem de roupão azul despertou subitamente de seu murmúrio. Refinando pílulas, refinando pílulas. O homem enfiou a mão no seu robe largo e folgado e começou a se mexer. Num instante, tirou 2 pílulas pretas. Os comprimidos estão prontos, só não sei se serão eficazes desta vez. O homem coçou a cabeça, aparentemente preocupado. Então, ele deu um tapa na coxa. Certo, acabei de capturar alguns insetos. São perfeitos para usar no experimento. Dito isso, ele olhou para Li Fan e os outros, que estavam suspensos no ar, com o olhar constantemente inquieto. Qual inseto devo escolher?
Ao perceberem que o homem havia fixado o olhar neles, um estranho arrepio percorreu seu corpo. Todos ficaram imóveis, sem ousar se mexer, e prenderam a respiração, mantendo o silêncio. Vamos escolher este, disse o homem de túnica azul depois de observá-los por um tempo, e estendeu a mão para pegar um. Ao ver isso, a pessoa não conseguiu mais manter a calma. Mas seus esforços foram obviamente em vão, e eles não conseguiam mais emitir nenhum som. Seus corpos voaram em direção ao homem de manto azul, encolhendo gradualmente durante o processo. No final, eles realmente se transformaram em um pequeno inseto voador e caíram na palma da mão do homem. A cabeça do inseto voador ainda lembrava vagamente um rosto humano, com uma expressão de extremo medo. Delicadamente beliscado pelo homem de túnica azul, o inseto com rosto humano emitiu um zumbido com suas asas trêmulas. No entanto, tudo foi em vão. O homem de túnica azul segurava o inseto em uma mão e uma pílula preta na outra. A pílula era muitas vezes maior que o inseto voador, mas mesmo assim foi enfiada à força dentro dele. O inseto com rosto humano se debateu de dor, engolindo a pílula à força. Sua barriga inchou muitas vezes, transformando-se em uma bola redonda gigante. A respiração do inseto foi enfraquecendo gradualmente, mas o sofrimento estava apenas começando. Após a pílula entrar em seu estômago, pareceu ser digerida e seu tamanho começou a diminuir. No entanto, um zumbido, como de um enxame de mosquitos, ressoou repentinamente. O corpo do inseto com rosto humano começou a convulsionar incontrolavelmente. Pequenos pontos pretos surgiram um após o outro de seu abdômen. Ao observar com atenção, percebe-se que esses pontos pretos eram insetos recém-nascidos. Após emergir do corpo, os insetos não voaram aleatoriamente, mas pararam no inseto com rosto humano e começaram a roê-lo avidamente. Em pouco tempo, o inseto com rosto humano foi completamente devorado. O homem de túnica azul balançou a cabeça, com um olhar de arrependimento. Parece que o teste falhou. A potência do medicamento provavelmente era muito forte. Dito isso, abriu a boca e sugou a névoa negra do inseto para dentro do estômago. Mesmo tendo ouvido falar dos eventos na torre de refino demoníaco com antecedência e estando mentalmente preparado, Li Fan não pôde deixar de sentir um arrepio nas pálpebras. A cena era horripilante demais. O homem de túnica azul olhou para o comprimido preto restante em sua mão, parecendo um pouco aflito. Devo tentar este comprimido novamente? Ele lançou um olhar para Li Fan e os outros. Os três prenderam a respiração, imóveis. Após algum tempo, o homem de manto azul suspirou, esqueça, deve estar bom o suficiente, considerando que foi refinado em uma fornalha. Dito isso, o homem abriu a boca e casualmente jogou o comprimido preto dentro dela. Após engolir o comprimido, o homem de roupão azul permaneceu ileso. No entanto, ele ficou ainda mais desequilibrado. Ele começou a resmungar novamente, ignorando as três pessoas amarradas no ar que falavam sobre não terem materiais de alquimia suficientes. Entre os três sobreviventes, Li Fan permaneceu em silêncio. Si Kun Yi não demonstrou nenhuma expressão. A pessoa restante já estava em estado de colapso. Eu deveria ter morrido nas mãos de Qin Tang antes. Pelo menos teria morrido rapidamente. O tempo na torre de refino demoníaco parecia perder o seu significado. A vida de todos dependia inteiramente das ações do homem de manto azul. Após um período indeterminado, o homem recuperou a consciência de seu estado de delírio. Mais uma vez, ele tirou 2 comprimidos de debaixo de sua túnica larga, mas desta vez eles eram de um verde assustador. Qual inseto devo escolher para o experimento? Dessa vez, o homem hesitou, mas seu olhar pousou em Si Kun Yi. Vamos escolher esta! Li Fan subitamente ficou alerta. Ele queria ver em que Si Kun Yi se baseava para ousar levá-lo a este lugar perigoso. Para surpresa de Li Fan, Si Kun Yi não ofereceu qualquer resistência. Após ser forçado a se transformar em um inseto e engolir a pílula verde, Si Kun Yi se transformou imediatamente em uma poça de água verde. Si Kun Yi estava morto. O que está acontecendo? Houve alguma mudança inesperada? Será que, nesta vida, por causa do meu rastreamento, o desenrolar dos eventos é diferente da vida anterior? Não, Si Kun Yi claramente me atraiu para esta torre de refino demoníaco. Como ele pôde morrer tão facilmente? Será que ele me trouxe para esta armadilha mortal apenas para trocar uma vida por outra? Enquanto Li Fan estava imerso em dúvidas intermináveis, de repente ele pressentiu algo e olhou para cima. Do lado de fora da torre de refino demoníaco, Bai Lixin, que fora alvo da intenção assassina informe, aproximava-se lentamente. Ao seu lado, Li Fan sentiu que a mira anteriormente perdida da intenção assassina informe havia capturado novamente o alvo e Si Kun Yi. Si Kun Yi, que se supunha estar morto, reapareceu do lado de fora da torre de refino demoníaco. Um fantoche? Uma encarnação externa? Não me parece nenhuma das duas coisas.
Li Fan olhou fixamente para a poça de água verde no chão, sem conseguir conter o riso. Parece que os segredos que esses dois guardam são ainda maiores do que eu imaginava. No entanto, assim que eu os desvendar, esses segredos deixarão de ser segredos. Na percepção de Li Fan, Sikun e Bai Li Shen continuaram avançando em direção ao Palácio Celestial da Água das Nuvens. Há um sistema de mira com a intenção assassina informe, não tenho medo que eles escapem. Só preciso me livrar desta torre de refino demoníaco o mais rápido possível. Contudo, as ações do Homem de Manto Azul seguiam padrões próprios, e Li Fan não conseguia controlá-las. Tudo o que ele podia fazer era esperar pacientemente. Logo depois, chegou a terceira rodada de testes antidrogas. Desta vez, Li Fan ainda não foi escolhido. Isso o deixou um tanto perplexo, sem saber se era sorte ou azar. O homem de túnica azul tirou 2 comprimidos cor-de-rosa e deu-os ao inseto com rosto humano. Com um estrondo, o inseto explodiu em fumaça rosa. Em meio à fumaça, rostos sofridos continuavam a aparecer. Anúncios do Pub Future. Conforme a névoa rosada se espalhava, os rostos se contorciam e se deformavam, parecendo ainda mais grotescos e aterrorizantes. Li Fan, ao presenciar essa cena, não pôde deixar de se arrepiar. No fim, foi o homem de túnica azul que, resmungando para si mesmo, inalou a fumaça, pondo fim àquela agonia eterna. O homem de túnica azul voltou a resmungar. Finalmente chegou a 4ª rodada de testes antidrogas. Nesse momento, apenas Li Fan permanecia dentro da torre de refino demoníaco. O homem de manto azul estava prestes a escolher Li Fan para o teste, mas Li Fan de repente se pronunciou. Irmão Júnior, ouvi dizer que você não tem materiais de alquimia suficientes. O daoísta Gu-un, ao ouvir isso, instintivamente parou de estender a mão e assentiu, um tanto culpado. Sim, não tenho materiais alquímicos suficientes. Faz muito tempo que não consigo produzir novas pílulas. Ele disse com um toque de remorso, não consigo fazer bons comprimidos, e meu progresso no cultivo tem sido lento. Tenho sido um fardo para todos. As palavras do daoísta Gu vacilaram, e ele olhou para Li Fan por um instante, percebendo que ele estava vestindo. Ficou um pouco sem jeito. Ah, é o irmão sênior. Pensei que fosse apenas mais um inseto. Irmão mais velho, eu sinto muito. Vou libertá-lo imediatamente. Com as palavras do daoísta Gu, Li Fan sentiu as amarras se soltarem, recuperando o controle do seu corpo. O taoísta Gu segurou a cabeça baixa, como se não conseguisse encarar aquele irmão mais velho. Ele disse, com um tom de autoculpa, estraguei tudo de novo. É sempre assim. Não consigo fazer comprimidos bons e meu progresso no cultivo está lento. Tenho sido um fardo para todos. Li Fan aproximou-se e segurou o ombro do daoísta Gu, dizendo gentilmente, e não diga isso, irmão Júnior. Os comprimidos que você faz têm ótimos efeitos, e todos gostam deles. Ao ouvir isso, o daoísta Gu ergueu subitamente a cabeça, com os olhos cheios de alegria. Sério, irmão sênior? Todos gostam dos comprimidos que eu faço? Por que você não acredita no seu irmão mais velho? Li Fan fez uma careta séria. O taoísta Gu balançou a cabeça apressadamente. Acredito em tudo que o irmão sênior diz. Então ele disse desanimado, mas eu não tenho mais materiais de alquimia. Não consigo fazer as pílulas que todo mundo gosta. Li Fan deu um tapinha na cabeça do daoísta Gu e disse suavemente, e está tudo bem, eu ainda estou aqui. Transformem em uma pílula, e todos terão pílulas para comer novamente. Irmão mais velho, você. O daoísta Gu pareceu chocado com as palavras de Li Fan, olhando para ele com os olhos arregalados. Li Fan suspirou profundamente e continuou, e embora eu tenha entrado na seita cedo, meu talento não é suficiente e meu cultivo sempre foi baixo. Irmãos e irmãs mais velhos estão lutando na linha de frente, e eu não posso ajudar muito. Toda vez que penso nisso, meu coração dói, odiando minha própria incompetência. Então, me transformem em uma pílula. Assim, ainda poderei ajudar um pouco. Li Fan agarrou a mão do daoísta Gu, dizendo animadamente. O taoísta Gu olhou fixamente para Li Fan, aparentemente profundamente comovido. Então, o irmão mais velho é igualzinho a mim. Mas o irmão mais velho é muito maior do que eu. Ele prefere se sacrificar para ajudar os irmãos e irmãs mais velhos que estão na linha de frente. E eu, continuo evitando meus problemas. Me escondendo nesta torre. O taoísta Gu torceu os cabelos em sinal de angústia. Não, eu não posso simplesmente assistir o irmão mais velho se sacrificar. Ele pareceu perceber algo de repente e disse animadamente para Li Fan, irmão mais velho, posso refinar pílulas para você. Contanto que você tome as pílulas que eu refinar, sua força certamente não diminuirá e você poderá ajudar na linha de frente. O taoísta Gu parecia ter encontrado um objetivo a alcançar.
Refinamento de pílulas. Quero refinar pílulas. Ele enfiou a mão no seu amplo hobby e começou a tatear. Pouco tempo depois, ele tirou 2 pílulas douradas. Irmão mais velho, aqui estão os comprimidos para você. O taoísta Gu segurava-as nas mãos, com o rosto radiante de sorriso, oferecendo os comprimidos a Li Fan. Li Fan não aceitou os comprimidos, mas em vez disso desamarrou o manto do taoísta Gu. Sob a túnica larga, restava apenas um esqueleto vazio. No esqueleto, havia apenas alguns vestígios de carne e sangue, quase imperceptíveis. O taoísta Gu usava sua própria carne e sangue para refinar pílulas. Asterisco 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 asterisco. Nota do tradutor, Gu igual refinaria de insetos venenosos chineses. Capítulo 85, Todas as coisas são como insetos. Ao presenciar aquela cena horrível, Li Fan ficou comovido. Isso é realmente uma anomalia. Preso entre a vida e a morte, entre a clareza e a confusão, aprisionado por obsessões, resta apenas seguir as regras estabelecidas e repetir o ciclo eterno. Incapaz de se libertar. Qin Tang era assim, e esse taoísta Gu também. Vendo que Li Fan não respondia, o taoísta Gu ergueu 2 pílulas douradas e as acenou diante dele. Irmão sênior, pílulas. Ele olhou para Li Fan com esperança. No entanto, Li Fan balançou a cabeça com pesar. Minha aptidão é muito fraca. Mesmo se eu tomar esta pílula, meu cultivo não aumentará muito. Portanto, definitivamente não posso tomá-la. Vou deixá-la para os irmãos mais velhos com melhor aptidão, será mais útil para eles. O taoísta Gu ficou um pouco desapontado e estava prestes a convencê-lo. Li Fan prosseguiu, no entanto, gostaria de pedir um favor ao irmão mais novo. Não sei se ele aceitaria. O taoísta Gu ficou feliz novamente. Claro, concordo. Irmão mais velho, qual é o seu pedido? Diga-me. Quero aprender com o irmão júnior o método de captura de insetos, disse Li Fan lentamente. As anomalias têm suas próprias regras. Se você não seguir as regras da anomalia, certamente morrerá sob a anomalia. Mas se você entender as regras, não só poderá permanecer ileso na anomalia, como também obter diversos benefícios dela. Assim como a estátua anterior no julgamento de Qin Tang. No julgamento de Qin Tang, se você se saísse bem nos 3 testes, poderia pedir a ajuda de Qin Tang antes de partir, oferecendo-lhe um bom vinho. Qin Tang então ajudaria com base no desempenho específico nos testes, seja aprimorando o cultivo da pessoa ou transmitindo uma técnica. Anúncios do Pub Future. No caso deste taoísta Gu, se você optasse por engolir as pílulas douradas, poderia obter a técnica de alquimia do taoísta Gu. No entanto, essa técnica de alquimia não é uma prática alquímica comum. É o caminho das pílulas de insetos. Os materiais para alquimia não só provêm, em sua maioria, de diversos insetos voadores bizarros, como as pílulas resultantes também se assemelham a insetos voadores. O mais perigoso é que, quanto mais pílulas de insetos você refinar, mais você se tornará gradualmente parecido com o taoísta Gu, tornando-se uma existência desumana e fantasmagórica. Assim, Li Fan não escolheu as pílulas douradas como recompensa, mas sim outra coisa, que era completamente comparável ao método das pílulas de insetos. Ao ouvir as palavras de Li Fan, o taoísta Gu levou a mão à nuca, um tanto constrangido. Irmão sênior, minha técnica de ligação de insetos é apenas algo com que costumo brincar. Por que você quer aprender isso? Li Fan explicou seriamente, e nossos irmãos mais velhos estão lutando na linha de frente, e insetos incômodos podem incomodá-los. Embora minha força seja fraca e eu não possa lutar pessoalmente, se eu aprender sua arte de capturar insetos, poderei ajudar os irmãos mais velhos lidando com esses insetos incômodos à distância. Ao ouvir isso, o taoísta Gu percebeu de repente, e eu não esperava que a técnica de ligação de insetos tivesse tal utilidade. Irmão sênior, você é realmente inteligente. Li Fan disse sinceramente, obrigado, irmão júnior, por me ensinar. O taoísta Gu ficou animado e corou, muito bem, irmão mais velho, vou te ensinar a pegar insetos. Com um zumbido, o taoísta Gu revelou 4 pares de asas transparentes. Ele estendeu a mão para trás e arrancou uma delas. A asa, ainda úmida com manchas de sangue, foi entregue a Li Fan. Li Fan tocou-a suavemente, e a asa transparente transformou-se numa explosão de luz, absorvida pelo seu corpo. Ao mesmo tempo, inúmeros fios entrelaçados pareciam surgir no mundo diante dos olhos de Li Fan. Ele sentia como se pudesse manipular esses fios à vontade, tecendo-os em uma rede gigante que capturava todas as criaturas em seu campo de visão. Esta é a técnica de amarração de insetos. A ilusão dos fios à sua frente desapareceu gradualmente, mas Li Fan sabia que havia obtido essa técnica extremamente poderosa. Anúncios do Pub Future. Contanto que o nível do oponente fosse inferior ao seu, assim que ativasse a técnica de ligação de insetos, ele poderia restringir o oponente instantaneamente.
Um cultivador aprisionado pela técnica de ligação de insetos não poderia usar nenhuma de suas técnicas ou habilidades sobrenaturais. Eles só podiam ser como insetos em uma teia, à mercê dos outros. À primeira vista, essa técnica de ligação de insetos parecia ser eficaz apenas contra cultivadores de nível inferior ao seu, tornando-a aparentemente pouco útil. Mas não é esse o caso. Veja bem, o reino não representa necessariamente poder de combate real. Ao explorar o mundo exterior, qual cultivador não tem alguns truques na manga? Diante de um ataque inesperado, mesmo que o nível de cultivo do oponente seja superior, ele não ousaria garantir que poderia recuar ileso. No entanto, com essa técnica de fixação de insetos, não havia essa preocupação. Enquanto o reino do oponente fosse inferior, eles podiam ignorar quaisquer cartas de trunfo milagrosas e capturar o oponente diretamente. É mais adequado para lidar com aqueles cujo reino é baixo, mas que parecem ter muitos segredos. As figuras de Sikon e Bai Li Shen passaram pela mente de Li Fan. Tendo dominado essa técnica, Li Fan não quis adiar mais nada. Irmão Júnior, aprendi a técnica de amarração de insetos. Agora irei para a linha de frente encontrar nossos irmãos mais velhos. Cuidado, disse Li Fan. O taoísta Gu mostrou-se um tanto relutante. Irmão mais velho, tenha cuidado. Certifique-se de voltar em segurança. E com a partida de Li Fan, aquela expressão preocupada foi desaparecendo aos poucos. Após um período indeterminado, na silenciosa torre de refino demoníaco, o murmúrio do taoísta Gu ecoou mais uma vez. Sem materiais de alquimia, o que devo fazer? Ao sair da torre de refino demoníaco, Li Fan sentiu a localização de Sikon e Bai Li Shen. Anúncios do Pub Future. Eles estavam muito perto da área central do Palácio Celestial Água de Nuvens, o Salão Tai. Informações sobre o Salão Tai surgiram instantaneamente na mente de Li Fan. Disse que o Salão Tai é o local onde o Palácio Celestial Água de Nuvem recebe convidados ilustres e realiza discussões da seita. Não havia nenhum risco específico, mas a situação era bastante peculiar. Ao observar Sikon e Bai Li Shen, pareceu-lhes que, por algum motivo, haviam parado e estavam se movendo lentamente em direção à área central. Li Fan teve uma ideia clara imediatamente. Ele zombou e apressou-se na direção onde os dois estavam. Em frente ao Salão Tai, inúmeras espadas quebradas estavam fincadas no chão. As lâminas das espadas se entrecruzaram, formando uma floresta de espadas que bloqueava o caminho para o Salão Tai. Sikon e Bai Li Shen estavam de pé sobre os cabos das espadas, caminhando em direção ao Salão Tai. A cada passo dado, uma sombra virtual correspondente à espada quebrada sob seus pés aparecia acima deles. Então, aquilo os atingiu em cheio no coração. Nenhum sangue espirrou. Após a perfuração, a sombra virtual desapareceria. Não causaria nenhum dano real, apenas dor. A dor intensa os fazia tremer incontrolavelmente, e o suor escorria por suas testas como gotas de chuva. Após muito tempo, eles finalmente se livraram dessa dor indescritível. Os dois respiraram fundo e continuaram a pisar nos cabos das espadas, avançando. Outra sombra de espada atravessou o local. Essa foi a razão pela qual o ritmo do progresso deles foi tão lento. Embora fosse extremamente doloroso, não havia recuo em seus olhos. Aquilo pelo que eles tanto trabalharam estava bem diante deles, ao alcance das mãos. Como eles poderiam desistir agora? Com firme determinação, cerraram os dentes e continuaram avançando. Nesse instante, eles perceberam que alguém se aproximava por trás. Ao relembrarem o ocorrido, ficaram chocados e não puderam deixar de exclamar: "É você? Como isso é possível?"